Olá a todos, esse é o Destino ES, o podcast da ES Brasil para falar sobre turismo no Espírito Santo. Eu sou Jéssica Coutinho e recebo Fernando Otávio Campos, presidente da Associação Brasileira de Indústria Hoteleira e secretário de Turismo de Guarapari, para falar sobre o setor e sobre o turismo, especialmente em Guarapari. ES Brasil. Destinos ES. Esse podcast é patrocinado por Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Fernando, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a todo meu, Jéssica, e vamos lá falar de turismo. Queria começar perguntando quais são os planos para lidar com o possível aumento de turistas já típicos de todo verão, principalmente em Guarapari. Em Guarapari está sendo um desafio, né? Porque a gente está pegando a gestão no início com 1,5 milhão de pessoas lá na cidade. Então o trabalho que a gente está fazendo agora é levantar a alma da cidade, levantar a alegria da cidade com projetos de música, cultura local, para que o próximo verão seja mais sucesso do que a gente está conseguindo trazer agora. Realmente com bastante planejamento e ter um produto para vender. A gente quer colocar a cidade brilhando nas prateleiras novamente. Uhum. E como que a cidade tem se preparado para acomodar todo esse fluxo de turistas? A cidade ela já é grandiosa, ela já recebe um público enorme, a gente tem muitos e muitos imóveis, temos uma rede hoteleira forte, é uma das maiores do estado, mas sofre ainda com excesso de ocupação, excesso de demanda, então a gente tem estrutura para receber esse público crescente e a gente precisa melhorar a qualidade, tanto do atendimento quanto dos produtos que a gente vende, para ter um pouco melhor, um pouco que compre valor, que pague mais pela cidade e que a cidade tenha um valor maior. Então esse planejamento a gente vai conseguir ao longo do ano. Também distensionando, fazendo com que no verão não seja um único movimento da cidade. A gente quer que a cidade tenha um ano inteiro de movimento, que a gente chama de fazer de Guarapari a melhor temporada o ano inteiro. Porque é quando você tem de tudo e com os melhores preços, as melhores condições, os melhores acessos, sem filas, praia o ano inteiro, que é o que me falta na cidade. A gente quer levar eventos, atrações que vão acontecer todos os meses, com planejamento, com bastante divulgação e promoção, para mostrar a cidade para o Espírito Santo, para o Brasil e internacionalmente também. E você citou as famosíssimas praias de Guarapari, mas além das praias, o que mais que a cidade tem a oferecer? A cidade ela tem muita coisa que está escondida, né? A gente fala que a gente tem o oceano, o mar e as montanhas. Então não é só mar, praia e montanha. Fora a gastronomia, diversão, arte. A gente tem serviços de turismo o ano inteiro. É a única cidade do Espírito Santo que você consegue, por exemplo, passear de escuna todos os dias. Né? Você tem o Mercúrio, a gente é a capital da biodiversidade marinha do Brasil. Nossa. Então a gente tem o fundo de oceano mais colorido do Brasil, do mundo até, segundo alguns fotógrafos, vários naufrágios. Então você consegue visitar o oceano e curtir isso tudo. Temos os parques, o Parque Paulo César Vinha agora vai passar por reforma, vai virar um grande produto turístico. As nossas praias, que são mais de 60 praias, ninguém sabe se é 50, se é cruza 60, mas são mais de 60 praias. Das pequenas, das grandes, igual a Praia do Morro, escondidas, como a Praia do Morcego, né? Praias com estilos mais antigos, mais modernos. E a gente tem as montanhas, que agora desponta crescendo bastante, como Buenos Aires, com bastante estruturas, hospedagens surgindo lá, a gastronomia forte, a cultura italiana, a gente vai ter festa italiana, por exemplo, agora em maio lá. Então você tem uma diversidade de produtos para vender lá. E isso está atraindo grandes negócios. Finalmente a gente vai ter uma bandeira internacional operando agora em Guarapari, com o Lagueto, que vem mais Gramado, operacional no hotel lá. Lá já está em implantação o Parque do Dino, então um parque de dinossauros temático, que começa a funcionar antes do próximo verão, né? Fora outras estruturas de hotéis crescendo, outros parques. Então isso tudo faz de Guarapari um enorme produto de venda, né? E oferecendo do melhor ao mais barato, ao mais caro, que aquilo que você tenha para escolher. Então a gente tem tudo isso para vender o ano inteiro. E o trabalho nosso como secretário de turismo é mostrar isso para o Brasil e para o mundo.
ir para as feiras, levar material para digital, participar de programas como esse seu, falando da cidade e mostrando tudo que a gente tem de melhor lá. Você citou tantas coisas que dá para fazer em Guarapari, então o turismo acaba sendo uma parte importante da renda da cidade. O turismo é a parte mais importante da economia, porque ela influencia todas as áreas econômicas. A construção civil, por exemplo, lá, que é a indústria mais forte de Guarapari, 70% do que vende para o turismo. E se não tiver o turista, não se vende imóveis para lá. Seja para morar, seja para se aposentar, ou seja simplesmente para lucrar com a locação de temporada. E você tem o comércio inteiro vivendo disso, ou vive no verão, ou vive de toda a estrutura que ele movimenta lá na economia. Afinal de contas, só no verão a gente está falando de quase 2 milhões de pessoas passando por lá, deixando mais de 300, 400 milhões de reais circulando lá. Então, o turismo é a mola econômica mais importante da cidade, que faz desenvolver a cidade, e ela ajuda a cidade porque não é possível fazer o turismo uma cidade mal organizada. Então, o desafio da administração pública, de novo, prefeito do Rodrigo Borges, que assumiu lá, é deixar a saúde organizada, deixar a educação organizada, para que a gente tenha uma cidade melhor para se fazer turismo. O turismo, então, é a base. É a base fundamental, vem da história, vem do crescimento e vem dessa questão toda econômica, né? Porque você emprega. Hoje a indústria que mais emprega no mundo, mais cresce a geração de emprego é o turismo. Que as outras estão se modernizando, buscando informação, informática, automação, mas no turismo você precisa do trato pessoal. Então, por isso, sempre ela vai ser a maior empregadora, que emprega desde a criança, jovens, adultos, velhos, cada um na sua posição conseguem participar do turismo de alguma forma. E já falando de parcerias e união, como tem sido a união entre o setor público e privado para impulsionar o turismo em Guarapari? O desafio nosso agora, como secretário de turismo, é aproximar. A gente tinha uma situação da administração anterior que afastava, não tinha um diálogo. Quando você abre o diálogo com o empresário, e ele é o que primeiro ganha com a economia que está desenvolvendo, ele está próximo a ajudar. Então a gente está construindo muitas estruturas de participação, investimento em iniciativa privada. Por exemplo, agora o que a gente fez no verão, a gente teve vários finais de semana com shows, com palcos, com artistas locais sendo contratados, e não teve nenhum centavo do dinheiro público rodando. Foi só a iniciativa privada que bancou, através do Espírito Santo Convention, a S-Gás, a Cezan, a Medicine, o Banestes, a Aderes, o próprio Sesc. Todos eles investiram nas atrações para melhorar a questão da cidade, pelo diálogo que aproximou o setor privado daquilo que Guarapari precisa de investimento no turismo. E esse trabalho vai ser contínuo. A gente quer que em todos os eventos, todas as participações, o empresário enxergue que você está investindo na cidade, está investindo em si mesmo. Quando você coloca a cidade para brilhar, você está fazendo o seu negócio brilhar. Sim, e como é lidar com essa sazonalidade do turismo? Que tem períodos de pico, como verão, que acaba tendo um fluxo maior de turistas. Mas como atrair pessoas para Guarapari fora desses períodos? O principal é transformar tudo o que acontece na cidade em turismo. Como é que a gente faz isso? Primeiro, construindo uma agenda, né? Porque quando uma pessoa marca uma festa e te convida ela para amanhã, você não tem chance de se preparar para ir lá. Mas alguém fala para você, a festa vai ser daqui a um mês, você pode se preparar, se organizar. Então a gente consegue, com isso, fazer com que tudo que acontece na cultura local, todos os eventos, transformar em turismo. Então a gente vai anunciar já agora, depois do carnaval, a festa da cidade. Vai ser uma grande festa organizada, a comemorar a idade da cidade, tem mais de 460 anos, né? É a famosa Praia dos Mineiros, e que na verdade a cidade mais antiga de Minas, se a gente for olhar isso, e já divulgar agora, para que as pessoas se preparem para aquele grande momento e venham para lá. Aí a festa da cidade vira um evento turístico. Então a gente precisa fazer isso, preparar toda a cidade, preparar uma agenda de acontecimento, preparar muito material de promoção e vender, como ir nas feiras, ir nos estados, investir em programas, participar de sites, impulsionar todo o meio digital e mostrar que a cidade existe e a gente consegue vender ela. Aí a gente consegue quebrar essa sazonalidade. E ela é muito ruim, ela. Não só porque a gente tem menos economia girando no resto do ano e muita demanda que não gera resultado positivo no verão, né?
é porque a gente também não tem quase hoje uma estrutura para atender uma demanda alta. A cidade não tem capacidade, você já não tem mão de obra suficiente para oferecer um serviço de qualidade. Então, quando a gente investe no resto do ano, a gente dá a oportunidade do empresário sobreviver sem explorar o turista no verão. A gente pode explorar o turismo o ano inteiro. Não explorar o turista no verão, porque só do verão ele vai viver. Ele precisa viver o ano inteiro. E aí ele pode se qualificar o ano inteiro, se preparar o ano inteiro para atender bem. Então a gente precisa quebrar essas realidades. E é o que a prefeitura vai investir, buscando as parcerias com entidades privadas, com o governo, que está investindo bastante, com programas de modernização, inovação, para que a gente consiga ter um desenvolvimento do turismo o ano inteiro na cidade. Não, e como você mesmo falou, tem mineiros demais, tem esse mito de que Guarapari é dos mineiros de uma maneira positiva, eles movimentam muito a economia local. Sim, 70% do público que movimenta a cidade é mineiro. Já teve 90%, mas hoje a gente foi descoberto pelo Minense, né, o norte do Rio, pelos paulistas, né, que vem de todas as maneiras. Uma curiosidade é que a gente sempre tem turistas indo para Guarapari de trem. Mesmo que o trem termine. E não é turista só de Minas, não. A gente já recebeu grupos de turistas que saem de avião do Rio Grande do Sul, vão para Belo Horizonte, pegam o trem, desce aqui para Cariacica e depois pega o ônibus para Guarapari e faz o caminho de volta depois. Então a gente tem de trem, tem de carro, que é o maior público, 80% do público é de carro. Você tem uma ideia, só no carnaval é tanto carro que se vende mais de 5 milhões de litros de combustível só no período de carnaval. Tanto carro que vai para lá e volta para consumir, fora de ônibus, e avião, que está começando a despontar o Estado. Isso é uma deficiência que o Estado tem hoje, investir no turismo aéreo. A gente tem um aeroporto que tem uma capacidade de mais de 8 milhões de pessoas e opera com menos da metade. Então, com esse crescimento, e o aeroporto é muito perto de Guarapari, quer dizer, menos de metade da distância entre Gramado e Porto Alegre, Guarapari fica. Então, você com pousa de avião, é mais perto e mais rápido o paulista sair de avião, vir para Vitória, ir para Guarapari, do que ele descer para Ubatuba, por exemplo, de carro. Então, a gente tem todo um mercado para avançar. Então, aí a gente precisa se preparar, se qualificar e vender, mostrar para todo o Brasil e internacionalmente, né? Afinal de contas, a gente tem as areias monazíticas que são únicas no mundo, né? E já cientificamente, a UFES, a FAPES, a Universidade de La Vera já provou que faz bem para a saúde, melhora a questão do reumatismo, combate câncer. Então, a gente tem um produto para venda internacional, que é o turismo de saúde. Afinal de contas, o nome da cidade é Cidade de Saúde. Então, a gente tem tudo isso para vender. É um patrimônio importantíssimo para Guarapari. Agora, já falando de setor hoteleiro, quais são os principais desafios, mas para o Espírito Santo como um todo, como é receber esse fluxo de turistas intenso? Hoje, o principal problema hoje da hotelaria, né? Primeiro tem os problemas tradicionais. O Espírito Santo tem pouca visibilidade nacional, precisa aparecer mais. Isso gera os fluxos erráticos de público, né? Então precisa aparecer nacionalmente, internacionalmente. Mas hoje o gargalo que está acontecendo na hotelaria, que acontece também em outros setores, hoje está mão de obra. A gente está num déficit enorme de mão de obra, a gente não consegue captar. Isso está atrasando alguns investimentos na hotelaria, até crescimento, porque você precisa de pessoas para atender bem, né? E precisa qualificar as pessoas. Quando a gente fala, a gente não está faltando só mão de obra qualificada, a gente está faltando mão de obra. Se eu tivesse qualquer pessoa para qualificar no meu hotel, eu já estaria contratando, mesmo que eu tivesse que ensiná-lo passo a passo do que acontecer. Mas falta esse tipo de mão de obra. Então, hoje, um dos maiores desafios nossos, tanto na hotelaria como em outros setores, é mão de obra. Hoje mesmo você vai ver no jornal que tem um restaurante famoso aqui em Vitória que fechou as portas. Mas ele só vai atender em food e delivery, porque ele não tem gente para atender no balcão. Então, esse gargalo do turismo é o maior desafio nosso. E um desafio que o Estado tem que enfrentar, porque o turismo é a economia que vai movimentar o Estado depois da reforma tributária. A hotelaria é a porta de entrada do turista. Então, a gente precisa investir nisso. Outro desafio forte na hotelaria é as questões de liberação de obras. A gente tem liberações ambientais, licenciamento ambiental. Aqui a gente consegue implantar o resort. Você consegue ter isso no Nordeste, ter isso lá, mas no Espírito Santo não consegue.
Qualquer estrutura econômica aqui no Espírito Santo que for mexer com a natureza, ligar e conectar, é mais difícil aqui no estado. Tanto que você tem muito turista capixaba que adora postar foto no resort da Bahia. Mas é porque ele não consegue estar no resort aqui do Espírito Santo que a gente não consegue conectar isso aí. Então o desafio nosso está nesse processo de conexão com o governo para poder liberar esses investimentos, que tem muita gente querendo investir no estado, e agora a questão da mão de obra. Então a gente está em um processo de captação, buscar recursos, inovação tecnológica, para que a gente possa absorver mão de obra menos qualificada ainda, investir em benefícios sociais, aí precisa desburocratizar e baratear o custo da mão de obra. Até tudo você paga muito caro na mão de obra, então espero que isso reduza para que a gente possa atender. E tirando esse aspecto que existe, o nosso problema maior no estado do Espírito Santo, no turismo, é aparecer. A gente precisa aparecer para o mundo. A gente ainda não é conhecido, o turismo interno está crescendo muito, mas o nacional está engatinhando, o internacional não existe, e a gente tem todas as qualidades para ser o maior expoente nacional e um grande expoente internacional. Mas a gente precisa aparecer, mostrar isso, se estruturar mais. Então, um desafio para nós cobramos nas nossas esferas que a gente participa, mostra o Espírito Santo. Se mostrar, a gente consegue receber e a gente consegue vender. Você sente que isso do Espírito Santo ainda está meio que fechado? Ou não se promover tanto para outros estados acaba impedindo o setor hoteleiro? Sim, e às vezes quando ele pulveriza, né? Quando ele não mostra alguma identidade que tem no estado e trabalha em cima dela, né? Nordeste sempre trabalha as montanhas, né? As praias, perdão. Então você vê Nordeste e pensa em praia. E aí você acaba consumindo outras coisas. Então ele cria uma identidade de trabalho. E o Espírito Santo ele fica hora posta no Buda, hora posta nas montanhas, hora posta no litoral, hora fala no forró. Ele não cria um conteúdo nesse processo. A gente tem um exemplo, por exemplo, que a gente tem aqui a Rota do Sol e da Muqueca. Envolve 5 municípios. 50% do PIB está nessa rota. Ela vai fazer 25 anos o ano que vem. E ela foi abandonada. Não se trabalha ela mais. Muitas pessoas nem sabem que existe. Não sabem que ela existe, na mídia não trabalha. Então, criaram mais de 50 rotas turísticas. A gente não sabe nem, tem rota para tudo, roteiro para tudo. Então, tudo que é demais não se prioriza. E aí não consegue construir um produto de venda. Então, a gente precisa dinamizar e ter um plano objetivo do marketing do Estado. A gente vem cobrando há anos o Estado contratar um plano de marketing. Infelizmente, adiou esse processo, adiou novamente agora, estava para contratar um plano de marketing agora no final do ano, houve um processo errado da licitação, vão contratar novamente agora um plano de marketing. Que marketing é tudo. Saber vender, o que vender e para quem vender é o essencial. E o Estado do Espírito Santo ainda não sabe isso. O que quer vender, para quem quer vender e como ele quer vender. Ele precisa aprender isso, que aí o turismo desponta. Acaba que tenta falar de tudo um pouco, mas não foca em algo específico. Exatamente. E a gente tem um produto excepcional, que são o litoral capixaba. 11 municípios, todos, né, com um litoral fantástico, que você vai de água fria, água quente, parques ecológicos voltados para o mar, estruturas urbanas prontas, como de Vila Velha, Vitória, mesmo Guarapari, praias desconhecidas. Então você tem um produto que hoje ainda é, e vai continuar sendo por anos, mas o desejo de mais de 50% dos turistas do mundo conhecer o litoral. Então o litoral do Brasil é isso tudo. Então você tem que trabalhar esse produto até mais do que os outros. E através deles você vai vender o restante. Né? Todo turista que chega em Vitória, ele compra o resto do estado, ele vai até o estado muito próximo. Então é tudo muito mais fácil. Não, essa é uma das melhores coisas do Espírito Santo, é que é tudo muito perto. Dá para você ir da praia à montanha em poucas horas. Então é um turismo muito mais selecionado. Dá para você viver mais experiências em um dia só. Diferente de outros lugares, que são horas até de diferença de um bairro para o outro. Exatamente. O turista de Vitória, ele acorda no hotel aqui, vai na praia, pode ver histórias de Vila Velha, pode pegar um trem, ver uma estação ferroviária indiana, pode comer uma comida italiana domingo Martins, tudo isso um dia. No máximo no final de semana. Então é muito diversificado isso aqui tudo.
Então a gente não oportuniza isso se a gente não focar e não tiver um plano estratégico de marketing para vender bem. E você acredita que plataformas como Airbnb, Booking podem acabar não sendo usadas da maneira certa ou até prejudicar o setor hoteleiro aqui no Espírito Santo? O que prejudica essas plataformas é que eles não trabalham o setor que mais gera receita para o Estado, né? Então, um dos maiores problemas de Guarapari, voltando a falar de lá, é que no verão, 95% dos turistas não estão em hotéis, estão em imóveis. Sim. Isso é bom em alguns aspectos, porque isso também movimenta a economia, comércio, restaurantes e tudo mais. O aspecto ruim, vocês não recolhem nenhum tipo de imposto. E quando você tem uma estrutura que pelo menos organiza a ocupação, né? A história de Guarapari, toda a reportagem aparece 50 pessoas no imóvel. Então essa estrutura, né, extrapola a capacidade do município e gera mais despesa com lixo, com saúde pública, organização de trânsito, do que as receitas que entram com o município. Então essas plataformas precisam ser organizadas, estruturadas, para que elas gerem receitas para o município, para o Estado, para que a gente aí sim consiga recebê-los bem. Quer dizer, quando a Airbnb ou Booking põe no meio, a Airbnb é só imóveis, mas a Booking ainda é pior, porque ela tanto vende um hotel quanto vende um imóvel um do lado do outro. Né? Então, você fala assim para o turista, isso é igual a isso, e não é. O hotel tem mais responsabilidades, mais cuidado e mais preparação que o imóvel não tem. Mas se todas essas estruturas pagassem o imposto igualitariamente, o governo, o hotel paga, todos iam ganhar. Porque a estrutura municipal, a estrutura do Estado ia estar organizada para receber bem todos. Então, nesse momento, nessa estrutura, no sistema tributário nacional, o único que paga a conta para um turista, para um turismo, é o hotel. Os outros não pagam conta para isso. E aí você está não tendo recursos suficientes no município, no Estado, para reinvestir nele e receber bem. Então, é fundamental que isso seja organizado. E essas plataformas também podem contribuir, né? Como o problema maior de Guarapari é o excesso de ocupação, essas plataformas podem oferecer controles da ocupação interna. Então a gente até espera que eles façam isso. Quando se juntar a um pagamento tributário de igualitário, igual é o hotel, que é simplesmente, eles não querem que seja impeça isso, porque nunca vai acontecer de acabar a locação, mas que o tratamento seja igual. Quando acontecer isso, todos vão ganhar, principalmente a sociedade. Sim, acaba que as pessoas estão tão acostumadas a já ter uma casa específica, que elas sempre vão para ali, ou eu conheço alguém que me recomendou aquela casa. É muito comum quando a gente passa em Guarapari, a gente vê aqueles anúncios de aluga para temporada. Então as pessoas vão, pegam um número, ligam, mas acaba que também tem a questão de segurança, a gente vê muitos golpes. Sim, quer dizer, segurança você tem no turismo quando você faz em hotéis, que tem cadastro, que é o cadastro de turismo obrigatório para todo hotel. Então, se você fizer isso aí, você tem muito mais segurança. Que para ter cadastro, você tem que ter seguros, funcionamento, todos os licenciamentos, tudo certo. Processo. Já o imóvel não tem essa obrigação toda. Ainda é melhor ter algum mínimo de segurança quando você vai via plataforma digital. Mas a segurança é zero, a gente não tem responsabilidade nenhuma. Se olhar o proprietário, quando você vai numa placa, ele aluga-se lá. Então, você não tem nem a segurança. Um dos grandes problemas do verão numa cidade igual a Guarapari é aquelas infecções, disenteria e tudo mais. A gente sempre vê casos. E a gente já viu que isso aí tem a ver muito com a locação de temporada. Por que acontece? Um hotel ele tem que fazer a limpeza periódica da sua caixa d'água, limpar, deixar ela preparada, deixar ela limpa, organizada. E aí não tem risco de infecção. Mas o imóvel, será que o proprietário limpou a taxa d'água? Não dá para saber, né? Será que depois de um ano que ele ficou fechado e veio alugado no verão, aquela água não está lá parada? E aí você consome aquela água? Então, a tendência, a dados até das companhias de saneamento, é que a água é o principal fator que leva a um problema de disenteria. Pode ser do alimento mal lavado num apartamento que não limpou a caixa d'água ou simplesmente de consumir a água mesmo diretamente. Então, essa insegurança você não vai ter se você estiver no hotel. E como a ABIH tem apoiado os hotéis locais? Com os hotéis locais, a gente tem uma estrutura toda sindical. A gente não só defender os direitos também, né? Porque tem muita coisa que ele precisa defender, o hoteleiro, abrir as portas do governo. A gente participa dos órgãos do governo, o Conselho Estadual de Turismo, os conselhos municipais, e traz soluções para os empresários, né? Se conectar com a demanda hoteleira, daquelas necessidades. Mas principalmente levar as dificuldades que eles têm
para o governo, para a gente entender soluções para isso. Então a gente tem alguns projetos legais que a gente vai buscando desenvolver eles. A gente tem um programa que a gente está oferecendo para o governo de descarbonização da hotelaria. A gente quer que a hotelaria seja carbono neutro, que a gente possa vender esse formato. Uma pauta muito importante. Sim, e a gente tem tudo no Brasil, né? Porque a gente tem, inclusive, um plano de marketing nesse setor. A gente tem um plano de marketing internacional interessante sobre isso. Por quê? O mundo inteiro está nessa briga de clima, redução de temperatura, redução de emissão de carbono e tudo mais. Mas o americano, por exemplo, ele consome, ele gera mais gás carbônico que o brasileiro normalmente 5 vezes a mais. Nossa. Qualquer americano, por causa de venda de carro, troca de produto, produz mais gás carbônico que qualquer brasileiro na sua casa básica. Então, quando eu invisto no programa de carbono neutro do hotel, eu estou dizendo que se você vier para Guarapari, ou para Vitória, para Itaúnas, você não vai gerar carbono no ar. Então, você está salvando o planeta. Então, nosso apelo de marketing é: americano, tire férias no Guarapari, que você vai estar salvando o planeta. Porque quando você ficar um mês aqui no Espírito Santo, você deixou de gerar 5 vezes gás carbônico, você tem lá. Tá salvando o planeta aos pouquinhos, né? Salva o planeta aos pouquinhos, tirando férias no Espírito Santo. Então, a gente tem toda essa pegada e tem soluções econômicas para isso. A gente também tem um projeto colocado no governo, que a gente espera que esse ano agora, quando o novo secretário consiga deslançar, que é buscar identidades capixabas. A gente tem a moqueca capixaba, a torta capixaba, mas, por exemplo, a gente não tem. Qual é o café da manhã capixaba? Né? Acho que se fosse citar o pão de sal, não francês, de sal. Então a gente quer desenvolver isso, é buscar todas as culturas que envolvam o socol, que é italiano, coisas do mar, mesmo a torta no café da manhã. Olha, a gente tem o melhor café do mundo, então por que não ter bolos de café, café? Qual que é a história capixaba que a gente possa colocar no café da manhã e isso ser uma experiência? Né? A tempo de que, se você vai para o Nordeste e toma um café da manhã do hotel, se ninguém falar que está no Nordeste, você vai saber que está no Nordeste. Que a cultura está exposta ali. Então a gente tem esse programa. Vamos construir a identidade do café da manhã capixaba, transformar nesse processo, né? E soluções de parceria, cashback com alguns parceiros, né? Para que a hotelaria comece a crescer, se desenvolver. A BH Nacional fez uma parceria, por exemplo, com o Ministério do Turismo para oferecer um desconto de 15% para todos os professores do Brasil. Então, eles podem ir direto no hotel e ter direito a um desconto de 15%, né, usufruindo das estruturas hoteleiras em qualquer lugar. Uma parceria para incentivar o professor, que ao mesmo tempo incentivar a economia do turismo. Então, com essas soluções, a gente pretende desenvolver a hotelaria através de melhorar a sua demanda, melhorar o seu crescimento. Que o que importa para a hotelaria crescer é ter recursos, ter investimentos. E a partir dessa identidade, isso é uma das coisas muito importantes em marketing, né? Porque a partir daquilo, toda vez que você vê tanto a moqueca capixaba, que a gente fica lutando há tantos anos falando que é capixaba, mas toda vez que você ouve, você vai pensar no Espírito Santo. Sim. Então é isso de ouvir falar em alguma coisa, você já automaticamente pensar no Espírito Santo. Sim, a gente precisa criar essas marcas, criar essas identidades. Aí a gente volta àquele tema do marketing, né? Hoje, qualquer lugar no mundo, no Brasil, o ponto mais visto, mais conhecido e mais divulgado é a Pedra Azul. Pode. Mas será que esse realmente tem que ser a marca do Estado? Que afinal de contas, e o litoral onde é que fica? Né? O Convento da Penha, ótimo. O Convento da Penha é histórico, tem aquela história. Mas será que é isso que a gente precisa vender como turismo? Né? Será que aquilo vai trazer milhões de turistas que o Estado precisa? Né? Quais são as outras marcas que a gente pode ter? Então a gente precisa ter essas marcas sendo trabalhadas mais constantemente para poder vender melhor o turismo. E como que a ABIH está lidando com a questão de capacitação e qualificação de mão de obra? A gente comentou como essa acaba sendo uma das dificuldades. Então, como que a ABIH tem lutado para melhorar isso? A parceria mais forte que a ABIH tem é com o Senac, né? A estrutura do Senac, de capacitação da FEComércio. E eles agora têm um programa chamado Emprega Senac, em que tanto o nosso trabalhador como outras pessoas que queiram trabalhar no setor pode se inscrever nessa plataforma. E ali vai ficar funcionando como um banco de empresa, mas também como um banco de qualificação.
né? Então ali, tanto o trabalhador formado pode ter acesso a qualificações profissionais para se melhorar, quanto o trabalhador que queira trabalhar no setor pode ter ali. E o empresário, por sua vez, se inscrevendo ali, pode ali ter acesso a toda a gama de pessoas, funcionários, né, estudantes, todos que estão se formando no setor para poder empregar. Então, essa conexão digital é uma das principais ferramentas para poder ter acesso a isso aí. E a qualificação é essencial. Mas como a gente estava falando no início, a gente precisa ter soluções para que as pessoas também queiram se qualificar. Hoje tem acontecido uma demanda difícil de solucionar, é que a qualificação existe, disponível para todos, seja do governo, seja do Senac, de todas as estruturas do Sistema S. Mas as pessoas não estão indo se qualificar também. E tem que entender o porquê. Será porque eu já estou ganhando o suficiente e não preciso trabalhar? Seja por causa dos problemas sociais, seja por quê? Ou porque o salário que se paga não é suficiente. Aí nós precisamos buscar soluções, como melhorar o salário, sem aumentar a carga tributária, com mais benefícios, né? Alguns hotéis já estão oferecendo benefícios de cartão, plano de saúde, essas coisas para poder atrair o funcionário e talvez melhorar a qualificação dele. Então, esse desafio em conjunto, Sistema S, a BH, Sindicato do Hotéis, todos eles estão trabalhando para poder vencer esses desafios. Em como tornar o setor atrativo não só para o turista, mas também para quem trabalha, para quem está ali movimentando mesmo. E hoje já precisamos tomar o setor atrativo para os empresários, porque o setor tem que também ser atrativo para o empresário, senão ele não vai investir. Se o empresário não investir primeiramente, não vai existir o emprego. Não vai existir nenhum desafio de gerar mão de obra. Só que ele já está, o setor, assim como outros, está desestimulando, porque é tão difícil ter a mão de obra que estou segurando investimentos. E o Espírito Santo precisa do crescimento do turismo. A gente precisa triplicar, quadriplicar em 10 anos aí o número de hotéis, o número de empresas voltadas para o turismo, para atender o número de turistas que a gente vai precisar ter no Estado para ter uma estabilidade fiscal do Estado. Então, para isso tudo, a gente precisa mostrar que para os empresários é bem-vindo investir no Estado. Seja porque a gente tem mão de obra, seja porque a gente tem qualificação, seja porque o ambiente de negociação, o ambiente de fiscalização, o ambiente legislativo que a gente tem no Estado é favorável ao empresário. Então, a gente precisa também ter esse tratamento de amor e carinho para atrair investimento no Estado. E existe alguma tendência do setor hoteleiro que está sendo adotada aqui no Espírito Santo? A gente tem diversas tendências de experiências acontecendo. A gente tem turismo de sono, né? Turismos intimistas, já tem hotéis só para casais. Não, a gente tem várias experiências acontecendo, né? O turismo não é nem a melhor idade, é 60 a mais que a gente chama, porque o 60 a mais é um novo 40, né? Então é uma pessoa que já não está mais trabalhando, mas também tem força de vontade para fazer turismo, esporte, todas as ações. Então, todas as experiências já temos setores se especializando nisso na hotelaria em todo o estado. Então, a gente tem desde os pequenos, que são os que mais inovam rapidamente, aos grandes empreendimentos vindo para cá. E o mercado que vai se abrir agora é o mercado de cassinos, né? Quando aprovar a questão do cassino, a gente vai ter 1 ou 2 cassinos, pelo menos, no estado. Isso também vai abrir um grande investimento na hotelaria e aumentar mais ainda a visibilidade do estado. Então, com todo esse cenário sendo construído de aproximação dos empresários, a gente vai conseguir melhorar o turismo no estado. A gente vê como que cassinos acabam sendo um destino para todo mundo, tanto para quem quer jogar, mas para pessoas que só querem estar ali, e gente que gosta de fazer festa. É muito comum lá fora as pessoas fazerem festas ou irem só para curtir uma noite no cassino, muito da experiência em si. O cassino ele é uma desculpa para você ir lá, mas na verdade experimentar isso tudo, né? As pessoas já vão para Las Vegas, às vezes nem para jogar, mas apenas saber os shows fantásticos que tem lá, os passeios, os shoppings, os parques que já tem na região, tudo em volta disso aí. Então, o cassino é um motivo para isso. Assim como você vai para uma praia, mas espera depois da praia ter um bom restaurante, ter um passeio de barco. Então, a praia é o motivo aí, mas não é aquele que vai te fazer ficar o dia inteiro lá. Então, o cassino vai ser isso. Fora a receita que vai vir em torno disso aí e vai ajudar a desenvolver a cultura, a desenvolver outras atividades no local e na região. E outra vertente que é forte, que está crescendo bastante, é a vertente do esporte. Então, corridas esportistas, seja de qualquer tamanho, né, triatlos, campeonatos, eles trazem um público muito forte, né?
Então, isso aí é importante, inserir o estado do Espírito Santo nesses calendários, né? Talvez voltar a ter uma corrida automobilística, como tinha aqui em Vitória, a corrida de carros que acontecia aqui. Então, esses esportes estão atraindo um pouco de alta renda, um público que consome mais, que gosta de investir nisso aí, um público fiel, quando o público vai para uma corrida, está sempre voltando. Então, o esporte também é uma vertente importante do turismo e que tem alimentado a hotelaria e tem alimentado todo o setor do turismo. Então, o Estado precisa investir nisso. E uma grande vertente desse formato também é o turismo religioso. A gente já tem a Festa da Penha aqui, que é a terceira festa mariana maior do Brasil. Perde para talvez que Aparecida e outras festas. Precisa ela ser mais nacional, né? Ela é maior pelo capixaba do que pelo turista de fora. Mas você tem as histórias, tem Paços de Anchieta, as igrejas, então você tem todo um cenário religioso importante no Espírito Santo que ele pode ser explorado por isso aí, né? E o turismo de natureza, é claro, nós temos uma natureza exuberante, a natureza Mata Atlântica, tem hotéis se especializando, se instalar ali, Cominhos Martins, as montanhas, como é o caso de Caparaó, tem já estruturas hoteleiras fortes se instalando lá, e o oceano, como a gente falou no início, né? Então a gente precisa explorar toda essa demanda que o Espírito Santo tem, que a gente tem um equipamento hoteleiro, no mínimo, em cada estado, preparado já em cada uma dessas regiões. O setor acaba tendo que acompanhar as tendências, tem que estar sempre muito ligado com o que está em alta, fora daquele contexto. Porque e o turismo, e a gente sempre vai repetir, começa no hotel. Se você não tiver uma estrutura hoteleira, na verdade você não tem turismo, você tem um passeio. Você tem que ficar num ambiente para fazer o turismo. Então, se você não quer ter só passeios, você precisa ter hotéis. E quais são as perspectivas do setor hoteleiro para o futuro? Vencendo esses desafios, as perspectivas são muito positivas. O turismo não está crescendo só no Espírito Santo, no Brasil está crescendo, mas no mundo inteiro está crescendo. A economia do turismo tende a crescer mais e mais e mais, né? Inclusive, o turismo já é motivo de estudos de pesquisa como ferramenta de melhorar a produtividade dos trabalhadores, né? Então, hoje já é recomendado fazer turismo para aumentar a produtividade. Então, as nossas expectativas são muito positivas, né? Agora, a gente precisa vencer desafios, como a questão da economia, a alta da inflação está impactando, porque não impacta só o hotel no seu custo, mas impacta o bolso do turista poder viajar. Então, a gente precisa vencer esse desafio. Elas são positivas, mas ainda com um cenário muito forte de preocupação, principalmente nesse ano. Mesmo com o interesse, falta o dinheiro, falta aí para a pessoa conseguir se programar mesmo. Exatamente. Afinal de contas, né, criando a piada, né, se o café da manhã é o que mais vende, ele passou a ser a coisa mais cara que a gente tem no hotel, para a questão da economia, né? Sim. E como que a cidade está lidando com os desafios relacionados à infraestrutura? Toda essa procura, como ter terrenos disponíveis, como ter locais disponíveis para expandir? A gente tem muita área para expandir, a dificuldade nossa lá e o trabalho nosso é descentralizar, né? Porque tudo estava acontecendo no bairro da Praia do Morro, bairro Nova Guarapaí, centro, muito focado. Então agora a gente está buscando trabalhar novas frontes de áreas que cresçam mais organizadamente, com maior qualidade, sem ficar pressionando a malha viária e as praias, principalmente, de certos locais. Afinal de contas, a gente tem 60 praias, não precisam ficar todos na Praia do Morro, né, quando vão para lá. Então, esse é o maior desafio. Então, áreas a gente tem. O que a gente está buscando agora é mostrar para os investidores que podem investir em outras áreas e podem crescer. E isso, graças a Deus, está acontecendo. E Guarapari é a menina dos olhos, é a porta do turismo do Espírito Santo, e por isso ela vai trazer retorno imobiliário, retorno de investimento. Qualquer investimento que aconteça no setor imobiliário vai crescer em Guarapari. Fernando, foi um prazer te receber aqui. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Desejo sorte e muito sucesso aí para frente. Obrigado a vocês, o convite sempre vou aceitar com bom grado. Se falar de turismo, falar de Guarapari é o que eu mais amo fazer. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura.
Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. ES Brasil. Destinos ES.